Na nossa última parte do capítulo da raiva e hoje nós entraremos no ressentimento crônico. Lembrando que se você quisesse trabalhar mais nessas questões de deixar ir algumas emoções, umas cargas negativas e trazer uma melhora para o seu dia a dia, tem o Evoluindo Deixando Ir. Você pode acessá-lo pelo QR Code que está no canto da tela ou pelo link que está na descrição. Vamos começar então. Ressentimento crônico. Raiva e ressentimento crônicos não reconhecidos ressurgem em nossa vida como depressão, que é a raiva direcionada contra si mesmo. Se empurrada ainda mais para o inconsciente, ela pode ressurgir como doença psicossomática. Enxaquecas, artrites e hipertensões são exemplos, citados frequentemente, de raiva crônica suprimida. É muito comum que esses sintomas sejam aliviados conforme a pessoa aprende a deixar ir a raiva interior. Por exemplo, em um estudo, a pressão sanguínea dos participantes foi medida antes e depois de terem sido orientados sobre como deixar ir emoções negativas. Todos os hipertensos apresentaram queda na pressão sanguínea, tanto sistólica quanto diastólica. Uma vez que começaram a deixar ir a pressão emocional que armazenaram ao longo dos anos, o projeto Perdão, da Universidade de Stanford, confirmou os benefícios cardíacos de abandonar a raiva e o ressentimento. No programa, pegaram pais de crianças que passaram por algum trauma bem severo e ensinaram eles a deixar ir suas amarguras sobre o inimigo. Suas medidas de saúde cardíaca e estamina física mostraram melhorias significativas. Acontece que a raiva e o ressentimento têm efeito deletério no corpo, emoções, fluxo de energia e sincronização dos hemisférios do cérebro. A raiva mata a pessoa raivosa, não o chamado inimigo. A mente gosta de nos fazer pensar que existe algo como raiva justificável, que toma forma de indignação moral. Se observarmos a indignação moral, vamos ver que é apoiada por vaidade e orgulho. Gostamos de pensar que estamos certos em uma situação e as outras pessoas estão erradas. Temos uma pequena satisfação passageira com isso. No geral, para a nossa economia emocional e física, o preço que pagamos pela raiva crônica e pelo ressentimento é doença e morte prematura. Vale a pena a pequena satisfação de estar certo? O custo que estamos dispostos a pagar nesse tipo de circunstância é às vezes surpreendente. Digamos que temos uma situação em que fizemos um empréstimo para alguém que nunca nos pagou de volta. Temos um ressentimento crônico sobre isso e, quando encontramos a pessoa, falamos o mínimo possível. Se formos honestos com nós mesmos, provavelmente veremos que nos sentimos satisfeitos por estarmos certos e por a pessoa estar errada. De fato, estamos gostando tanto que uma parte de nós realmente não quer que a outra pessoa pague a dívida, porque então não poderemos mais desfrutar do prazer oculto de acusá-la como errada. A decisão foi tomada por parte do credor. Para ser honesto, com todas as pequenas satisfações de estar certo e fazer a outra pessoa estar errada, e então render cada uma das pequenas recompensas do ego. Claramente, as recompensas do ego estavam bloqueando a outra pessoa de pagar o empréstimo. Com a rendição contínua, o negócio todo foi deixado ir. E uma mudança foi feita para ver o empréstimo como um presente. De fato, essa pessoa realmente precisava do dinheiro. Por que não ver simplesmente como um presente e deixar ir a expectativa do pagamento? Agora, em vez de ressentimento, a gratidão predominou, porque houve a oportunidade de ajudar outro ser humano em um momento de necessidade real. Dentro de 48 horas, um cheque chegou no caixa do correio com todo o valor emprestado e um pedido de desculpas pela demora do pagamento. Essa experiência e muitas outras como ela demonstram como estamos psiquicamente conectados. O posicionamento interior que mantemos sobre a outra pessoa está a forçando a adotar uma posição defensiva complementar. Isto não é, portanto, uma síndrome de Poliana, para perdoar e esquecer, mas um reconhecimento razoável das realidades emocionais. As ações internas entre seres humanos são determinadas pelas configurações das energias vibracionais, e suas emoções estão irradiando no espaço. A energia da vibração e a forma de pensamento, com o qual está associada, cria um registro legível. Embora essa experiência cotidiana comum não seja novidade para a maioria das mulheres, que em nossa sociedade são caracteristicamente mais intuitivas, isso é um choque e uma surpresa para uma grande porcentagem dos homens. Em nossa sociedade, os homens usam caracteristicamente mais o lado esquerdo do cérebro e empregam a razão e lógica em vez da intuição, que é caracterizada como função do lado direito do cérebro. Conforme continuamos a deixar ir a negatividade e trazemos a cura emocional interna, existe um grande equilíbrio entre as funções do lado direito e do lado esquerdo do cérebro. A intuição também está disponível nos homens.
Eles frequentemente se surpreendem à medida que começam a reconhecer seu aparecimento. É satisfatório e surpreendente estar apto a instantaneamente ler uma situação que era totalmente desconcertante para a razão e lógica. A situação ideal é formar uma hipótese de trabalho com a intuição e então usar a razão e a lógica para verificar. Isso, claro, compensa a raiva que surge dos desentendimentos e erros de cálculo, aumentando o domínio hábil das emoções. Outra coisa que dissipa a raiva é a nossa mera vontade de abandoná-la. Disposição é a nossa decisão geral para encontrar um caminho melhor, parar de confiar na raiva e avançar para a coragem e a aceitação. Essa disposição já inicia o processo de abandonar a raiva. Conforme estudantes de artes marciais estão bem conscientes, a raiva indica fraqueza e vulnerabilidade. É vista como uma ferramenta que estamos entregando ao nosso oponente. A pessoa com raiva já perdeu metade de sua força e, portanto, perdeu o timing da fração de segundos tão decisivo para a vitória no combate corpo a corpo. Aqui ele faz uma analogia com a kinesiologia, tá? Que são a parte dos testes musculares, que quando a gente está tomado por alguma emoção de frequência mais baixa, negativa, como a raiva, o medo, a culpa, a ansiedade, tristeza, enfim, nosso corpo ele fica, digamos, mais fraco. Ele não consegue resistir como deveria, ele não consegue trabalhar como deveria. É comum em nossa sociedade atribuir a inclinação à raiva como um atributo masculino de ser macho. Ouvimos pessoas se inflando de orgulho quando contam como deram uma lição de moral naquele cara. Podemos nos perguntar: quem precisa de inimigos? Não há influência negativa suficiente em nossa vida sem precisar adicionar mais uma? Especialmente quando olhamos para o fato de que todas as emoções geram uma energia vibracional no universo. Qual é o ponto de nos cercarmos com formas de pensamentos negativas sobre aqueles que vemos como inimigos? Por que sair do nosso caminho para mantê-los como inimigos, para guardar ressentimentos e negatividades em nós mesmos? Provavelmente, quando analisarmos nossas próprias experiências pessoais, veremos que o esforço envolvido na conversão de pessoas que em um outro momento consideramos inimigas em amigas nos trouxe gratificação e uma recompensa posterior. Nunca sabemos de quem, em um capítulo adiante do livro da vida, vamos precisar como amigos. Precisamos ficar conscientes de que nos tornamos involuntariamente colecionadores de injustiças. Os relatos da mídia estão cheios dessa forma de ressentimento crônico. Vemos coleções de injustiça nas relações internacionais onde fazer a outra nação estar errada é atualmente o objetivo primário. Somos inconscientemente programados para acreditar que as coleções de injustiça são normais. Em contraste com esse padrão habitual, destrutivo e enfraquecedor, a técnica de deixar ir nos liberta de manter uma conta dos erros cometidos contra nós. Nosso tempo e atenção são liberados para ver a beleza e as oportunidades ao nosso redor. A raiva é aprisionadora, não libertadora. Ela nos conecta a outra pessoa e a aprisiona do nosso padrão de vida. Estamos presos no padrão negativo até que deixamos ir a energia da raiva e suas pequenas recompensas de indignação justificada. Deixamos de nos sentir injustiçados e de desejar vingança. Pode não ser a mesma pessoa que se repete constantemente em nossa vida. Se não essa pessoa, então outras com a mesma característica que dispara a nossa raiva e ressentimento vão aparecer. Isso vai continuar acontecendo até que finalmente lidemos com a raiva interior. Então, repentinamente, pessoas com essa característica vão desaparecer de nossa vida. Portanto, a raiva pode forçar alguém a se distanciar fisicamente de nós, mas psiquicamente ela nos deixa mais próximas dessa pessoa, até que abandonemos completamente a raiva e o ressentimento. Abandonar a raiva nos traz muitos benefícios. Estamos livres para experimentar conforto emocional e tranquilidade, agradecer pelas oportunidades diárias de crescer e curar, cuidado mútuo com a outra pessoa sem as sutis amarras, melhoria na saúde e mais energia vital. Esses avanços nos permitem subir para um estado mais efetivo e sem esforço de liberdade interior. Como a gente, às vezes, fica preso, né, na emoção e a gente vai criando justificativas para se manter nela, né? Essa parte que ele fala de injustiça, realmente, a gente vê um contexto, seja nas redes sociais, seja na mídia, sempre aflorando essa ideia das injustiças, né? E aí vai gerando raiva, porque você se sente, às vezes, empático com a situação de uma pessoa que está sendo injustiçada. E aí você vai aumentando a raiva interior também. Então, dentro disso, acontece que o ressentimento, a raiva, ela
simplesmente faz mal para você. Muitas vezes a outra pessoa nem sabe que você está com raiva dela ou ressentida dela, entende? E como ele falou ali, quanto mais a gente alimenta essa frequência da raiva, do ressentimento, mais pessoas parecidas que geraram raiva, ressentimento vão aparecer na sua vida. Isso também equivale a quando você está preso no medo, na culpa. Tu tem mais circunstâncias na tua vida que reforçam isso. Por quê? Porque internamente, no seu interior, você ainda vibra muito aquilo. Tem relatos de pessoas, de clientes, que sentiam que a vida andava em ciclos, né? Saía do emprego, ia para outro emprego e encontrava figuras muito parecidas. Pareciam que foram criadas pela mesma pessoa, eram irmãs até, porque tinham as mesmas condutas que incomodavam. Então, por mais que você tente fugir de algumas pessoas, se você não entrar em paz consigo internamente, se você não deixar ir, você vai continuar vivenciando tudo em ciclos. Entende? Por isso, a ideia do Evoluindo Deixar Ir, para te ajudar a dar esse passo adiante. Realmente deixar ir. Certo? Então, gratidão por ter assistido até aqui e no próximo capítulo nós entramos no orgulho. Certo? Nos vemos em breve, então. Até mais.